Oi, pessoal! Hoje vamos contar uma história que vai tocar o seu coração e abrir seus olhos para o poder da coragem e da dignidade. Clara Silva, uma jovem negra, sofreu uma humilhação que muitos não conseguiriam suportar. Seu vestido foi rasgado por um bilionário arrogante em um ato de raiva e desrespeito. Mas o que parecia ser apenas uma injustiça pessoal se transformou em uma lição de força, resistência e justiça moral. Cada reação sua ajuda a espalhar essa história de coragem e inspiração. Clara Silva, uma jovem negra de 27 anos, atravessava o saguão reluzente do condomínio de luxo onde trabalhava como assistente pessoal. Cada passo ecoava pelo mármore frio, lembrando-lhe da diferença entre o mundo em que vivia e o mundo de quem pagava suas contas. Clara sempre fora dedicada, discreta e impecável em seu trabalho, conquistando o respeito silencioso de colegas e a confiança da maioria dos moradores. Mas naquela manhã, tudo mudou. Seu destino se cruzaria de maneira brutal com Ricardo Mendonça, um bilionário de 52 anos, conhecido não apenas por sua fortuna, mas por seu temperamento imprevisível e arrogante. Ele tinha fama de não aceitar erros, e Clara, mesmo consciente disso, nunca imaginou que seria pessoalmente humilhada. Sentiu um calor de vergonha e indignação subir pelo corpo, mas respirou fundo e manteve a compostura. Cada gesto, cada palavra precisava ser medida. Qualquer reação poderia ser usada contra ela. E naquele instante, Clara compreendeu que enfrentava mais do que um descontrole momentâneo. Enfrentava um símbolo da arrogância e do poder que o dinheiro podia comprar. Enquanto Ricardo se afastava, impaciente e ainda irritado, Clara segurava o vestido rasgado contra o corpo, tentando recompor-se. Mal sabia Ricardo que aquele simples registro estava prestes a mudar sua vida para sempre. O que deveria ser apenas mais um dia de trabalho rotineiro transformou-se em um ponto de virada. Clara sentiu que algo dentro de si despertava. A coragem de se posicionar, a determinação de não se deixar reduzir por alguém que acreditava que o dinheiro e o status justificavam qualquer ação. E assim, enquanto segurava o vestido rasgado e respirava fundo, Clara não sabia que aquele episódio marcaria o início de uma batalha silenciosa, mas poderosa, que faria a arrogância de Ricardo Mendonça desmoronar ainda antes do fim do dia. Poucos minutos depois do incidente, Clara ainda tentava recompor-se no apartamento de Ricardo. Seus dedos trêmulos seguravam o vestido rasgado, enquanto sua mente tentava organizar pensamentos confusos, vergonha, raiva, incredulidade. A velocidade era assustadora. A indignação crescia à medida que mais pessoas assistiam à humilhação de Clara. Ricardo Mendonça, alheio à repercussão que se iniciava, continuava em seu escritório, irritado, acreditando que aquele incidente seria esquecido. Para ele, poder e dinheiro sempre haviam funcionado como escudos invioláveis. Porém, naquele mesmo instante, em residências, escritórios e cafeterias, o vídeo começava a gerar comentários de choque, repulsa e solidariedade. Cada mensagem era uma injeção de coragem, lembrando-a de que aquela humilhação não precisaria definir seu dia, sua vida ou sua carreira. Enquanto Clara começava a processar tudo, Ricardo recebeu notificações de e-mails e mensagens de sua equipe de assessoria. Jornais e influenciadores digitais queriam entrevistas, esclarecimentos e principalmente posicionamentos oficiais sobre o episódio. Para ele, o mundo estava começando a reagir e de forma que ele não podia controlar. E assim, enquanto o sol ainda brilhava sobre São Paulo, o episódio do vestido rasgado deixava de ser apenas uma humilhação pessoal e passava a ser o início de uma tempestade que abalaria reputações, desafiaria preconceitos e revelaria, mais cedo do que tarde, que ninguém, por mais dinheiro ou poder que possua, está acima da dignidade humana. Poucas horas depois do incidente, os primeiros veículos de comunicação começaram a receber relatos e o vídeo do vestido rasgado. Inicialmente hesitante, ela respirou fundo e decidiu falar. Sua voz firme e tranquila contrastava com o tremor que sentia por dentro, mas cada palavra era escolhida com cuidado. Não se trata apenas do meu vestido. Trata-se de respeito, dignidade e do fim da impunidade de quem acredita que dinheiro
dinheiro e status estão acima de tudo, disse Clara, com a determinação crescendo a cada frase. Enquanto isso, Ricardo Mendonça era bombardeado por notificações e mensagens urgentes de seus assessores. O vídeo já viralizou. Precisamos de uma resposta. Ele, tomado pela raiva e pelo desprezo, acreditava que poderia controlar a narrativa como sempre fizera. Mas a velocidade das redes sociais estava além de qualquer poder que ele conhecesse. Em poucos minutos, hashtags de apoio a Clara começaram a viralizar. Isso, justiça para Clara, respeito sem dinheiro, nis chega de abuso. Ela nunca imaginara que um episódio tão humilhante poderia gerar tanto impacto, mas ao mesmo tempo sentiu que sua dignidade estava sendo respeitada de uma forma que jamais imaginou possível. Cada compartilhamento do vídeo e cada mensagem de apoio eram como tijolos construindo a sua coragem. Ricardo, por outro lado, sentia o chão desaparecer sob seus pés. Aquela imagem de controle absoluto que ele cultivara ao longo de décadas começava a ruir diante de uma opinião pública cada vez mais indignada. O bilionário tentava articular respostas, entrevistas e declarações, mas a cada palavra dita, sua arrogância se mostrava ainda mais clara, alimentando o coro de críticas e piadas nas redes sociais. Naquele mesmo dia, entre a humilhação inicial e a repercussão midiática, Clara percebeu que havia dado o primeiro passo para virar a mesa. Cada notificação em seu celular era como uma lâmina afiada. Jornalistas cobrando posicionamento, influenciadores criticando sua postura, empresas e parceiros começando a se distanciar. Ele, acostumado a controlar tudo com dinheiro e influência, sentiu pela primeira vez que estava impotente diante da velocidade da opinião pública. Assessores corriam de um lado para o outro, tentando conter os danos. Ela se preparava para dar mais entrevistas, ciente de que sua narrativa precisava ser firme e clara. Cada frase que ela pronunciava reforçava não apenas sua dignidade, mas também a mensagem de que abuso de poder e discriminação não ficariam impunes. Entre mensagens de solidariedade e convites para programas de televisão, Clara sentia uma mistura de emoção e responsabilidade. Sua coragem naquele dia tinha o poder de inspirar milhões. Algumas empresas que mantinham contratos comerciais com Ricardo começaram a emitir comunicados discretos anunciando a revisão de parcerias. Investidores consultavam assessores, ponderando se a reputação do bilionário poderia afetar seus negócios. Para alguém que sempre acreditara que o dinheiro poderia comprar impunidade, essa realidade era um choque brutal. E Clara, mesmo exausta pela intensidade emocional do dia, sentia-se fortalecida. No início da tarde, grandes veículos de comunicação começaram a transmitir o vídeo do incidente em rede nacional. Clara, que até então recebia mensagens e comentários em redes sociais, agora via seu caso se tornando notícia em todos os canais: televisão, rádio, portais de notícias, redes sociais e até programas de debate. A reportagem mostrava cada detalhe com cuidado: a humilhação sofrida por Clara, o gesto violento de Ricardo Mendonça e a reação imediata de vizinhos e colegas. Não se trata apenas de mim, mas de tantas pessoas que vivem sob o medo de serem diminuídas, humilhadas ou tratadas como invisíveis, disse, olhando diretamente para a câmera. O público reagiu com empatia, compartilhando mensagens de apoio e solidariedade em tempo real. Enquanto isso, Ricardo Mendonça via sua imagem se despedaçar na velocidade da luz. Cada canal, cada portal de notícia e cada comentário negativo aumentava a pressão sobre ele. Aquilo que ele acreditava ser um episódio isolado agora se transformava em uma crise pública de proporções enormes. Do lado de Clara, o dia seguia intenso, mas diferente. Cada entrevista fortalecia sua confiança e sua imagem pública. Ela recebia mensagens de pessoas inspiradas por sua coragem, incluindo advogados e organizações que se prontificavam a ajudá-la a garantir justiça de forma mais ampla. O episódio, que começara como humilhação, se tornava símbolo de resistência e dignidade. Tudo ainda acontecia no mesmo dia, mas já era claro que aquele dia, que começou com um simples mal-entendido e um vestido rasgado, se tornaria inesquecível. Um marco na vida de Clara e um ponto de ruptura na vida de Ricardo Mendonça.
dela. À medida que a tarde avançava, Ricardo Mendonça sentia o peso do dia como nunca antes. Seu telefone tocava sem parar, advogados preocupados, assessores em pânico, investidores nervosos e parceiros comerciais pedindo explicações. A arrogância que sempre sustentou sua vida de poder agora era vista como desprezo e abuso. A mídia nacional não apenas denunciava o ocorrido, mas contextualizava Ricardo como símbolo de privilégios desmedidos e impunidade. Enquanto isso, Clara, em seu apartamento, recebia convites de jornalistas, programas de televisão e advogados dispostos a apoiá-la legalmente. Ela sentia uma força crescente, uma certeza de que sua postura firme e digna naquele dia estava abrindo caminhos não apenas para sua própria justiça, mas para todos que sofrem abusos semelhantes. Cada mensagem de solidariedade, cada compartilhamento do vídeo reforçava a sensação de que a verdade e a coragem sempre encontram eco, mesmo diante do poder e da arrogância. Os especialistas comentavam, com base no vídeo e nos relatos, que a situação de Clara não era um caso isolado, mas um reflexo de padrões estruturais de preconceito e abuso. A narrativa de Clara ganhava profundidade e força. Não era apenas sobre um vestido rasgado, mas sobre respeito, dignidade e a coragem de enfrentar quem acredita que riqueza e status justificam qualquer comportamento. Ricardo, percebendo a gravidade do impacto, tentou articular uma nota oficial, mas cada frase soava insuficiente e arrogante diante da enxurrada de críticas. A opinião pública não estava interessada em desculpas vazias. Queria reconhecimento, reparação e justiça. Ele, pela primeira vez, entendia o verdadeiro peso de suas ações. No mesmo dia, Clara começou a planejar os próximos passos. O contraste entre os dois nunca foi tão evidente. Clara, emergindo mais forte e confiante, e Ricardo, impotente diante da queda repentina de sua imagem e do peso da opinião pública. Tudo ocorria no mesmo dia, mas já se tornava claro que aquele 24 de horas marcaria a vida de ambos para sempre. No final da tarde, ainda no mesmo dia, Clara já havia recebido a visita de seu advogado e de um especialista em direitos trabalhistas. Enquanto isso, Ricardo Mendonça tentava minimizar a situação, mas o mundo ao seu redor estava desmoronando. Empresas começavam a emitir comunicados sutis, distanciando-se da imagem dele. Investidores estavam inquietos. Redes sociais não davam trégua. A cada novo compartilhamento do vídeo, cada comentário indignado e cada artigo publicado, o peso da responsabilidade pública aumentava. Clara, por sua vez, sentia uma mistura de exaustão e empoderamento. Precisamos agir rápido, mas não sei como consertar isso, admitiu Ricardo pela primeira vez vulnerável. Ele nunca imaginou que um simples ato de raiva pudesse gerar tamanha repercussão em tão poucas horas. Clara, ao mesmo tempo, começava a perceber que não se tratava apenas de justiça para ela mesma. Aquele episódio podia servir como alerta para toda a sociedade. Ninguém, por mais dinheiro ou influência que tenha, está acima da dignidade humana. O que parecia apenas uma manhã comum com um vestido rasgado transformou-se em um marco, um dia inteiro de injustiça, coragem e reação pública que mudaria para sempre a vida de Clara e assombraria a carreira de Ricardo Mendonça. Enquanto a noite se aproximava, o vídeo do incidente se tornava viral em uma velocidade impossível de controlar. Milhares de compartilhamentos, comentários e reações indignadas inundavam redes sociais. Influenciadores começaram a publicar vídeos comentando o episódio. Especialistas em diversidade e direitos humanos amplificavam sua mensagem. E hashtags como Nós Justiça para Clara e Nós Chega de Abuso dominavam tendências nacionais. Ricardo Mendonça, por outro lado, estava em completa crise. Seu telefone tocava sem parar, mas não havia respostas simples. Cada tentativa de conter a situação fracassava. A cada nova postagem viral, sua imagem pública se deteriorava ainda mais. Clara, sentada diante do computador, refletia sobre a magnitude do que acontecia. O que começou como uma humilhação isolada se transformava em um poderoso movimento de solidariedade e conscientização. Ela percebeu que sua coragem naquele único dia poderia gerar mudanças reais
reais, inspirando outras vítimas de abuso a não se calarem. No mesmo dia, Ricardo experimentava um sentimento que há muito não sentia: medo, não do que Clara poderia fazer, mas do poder coletivo da opinião pública. O dia que começou com um vestido rasgado e um ataque de fúria transformava-se em um marco. A vitória moral e pública de Clara estava se consolidando, enquanto a carreira e a reputação de Ricardo caminhavam para um colapso inevitável. Já próximo do final do dia, Ricardo Mendonça sentia o impacto real de suas ações. Algumas empresas de alto prestígio haviam anunciado publicamente que revisariam contratos e parcerias. Investidores, temendo o efeito negativo em seus negócios, começaram a se distanciar. O homem que sempre acreditou que riqueza e influência eram escudos invioláveis, agora via sua carreira desmoronar em tempo real. O bilionário tentava reunir sua equipe de crise, mas cada reunião terminava em frustração. Senhor Mendonça, a repercussão já é irreversível. Precisamos pensar em danos mínimos agora, dizia um dos assessores, visivelmente tenso. Organizações de direitos humanos entraram em contato, oferecendo apoio e oportunidades para que ela se tornasse uma voz pública contra abusos de poder e discriminação. A humilhação que sofrera algumas horas antes agora era transformada em força, reconhecimento e respeito. No mesmo dia, as redes sociais ainda fervilhavam. Comentários indignados sobre Ricardo se multiplicavam, enquanto internautas criavam memes e artigos detalhando seu comportamento abusivo. Ao cair da noite, Ricardo Mendonça enfrentava o contraste mais doloroso de sua vida. A jovem que ele humilhou estava mais forte, mais respeitada e mais admirada do que nunca, enquanto ele mesmo via sua reputação e carreira ruírem diante dos olhos de milhões. A queda, que parecia impossível para alguém de seu status, acontecia em questão de horas, mostrando que poder sem respeito é frágil e efêmero. Cada entrevista, cada mensagem de apoio e cada compartilhamento do vídeo transformaram sua experiência dolorosa em um exemplo de dignidade e força. Ricardo Mendonça, por outro lado, enfrentava a realidade de sua queda. Seus contratos foram suspensos, investidores retiraram apoio, parceiros se afastaram e sua imagem pública estava destruída. O homem que sempre acreditou que riqueza e status lhe dariam impunidade, agora entendia, tarde demais, que arrogância e desrespeito têm consequências rápidas e devastadoras. Naquele mesmo dia, Clara recebeu convites de organizações de direitos humanos e de programas de televisão para contar sua história. Ela aceitou, mas com humildade e consciência. Não se tratava apenas dela, mas de todas as pessoas que enfrentam abusos e discriminação diariamente. O contraste entre os dois era impossível de ignorar. A jovem que sofrera humilhação transformava a dor em visibilidade, respeito e poder moral. O bilionário que acreditava ser intocável via sua carreira, reputação e orgulho desmoronarem em questão de horas. O dia que começou com um simples mal-entendido e um vestido rasgado terminou como um marco histórico. A justiça moral prevaleceu, a coragem foi recompensada e a arrogância foi punida. E assim, naquele único dia, uma história de injustiça se transformou em um exemplo eterno. A coragem de uma mulher negra, enfrentando um bilionário arrogante, mostrou ao mundo que dignidade, justiça e verdade são forças que nenhum poder financeiro consegue derrotar. E assim, pessoal, terminamos a história de Clara Silva, uma jovem corajosa que enfrentou a arrogância e o poder de um bilionário, transformando a dor e a humilhação em força, dignidade e justiça. E não se esqueça, cada ação, cada atitude, cada palavra de coragem conta. Se inscreva no canal para mais histórias reais que nos fazem refletir e nos emocionam. Deixe o seu like para mostrar apoio à coragem de Clara. Comente aqui embaixo o que você faria se estivesse no lugar dela. Queremos ouvir a sua opinião, porque histórias como essa não devem ser esquecidas. A justiça pode levar tempo, mas a coragem sempre prevalece.